não para por aí, Não. né? Nas questões do Congresso Nacional. Aqui a gente tem muito problema na vereança, porque a gente acabou elegendo pessoas que não têm a menor condição, né, de exercerem um papel de vereador, né, e que trazem pautas assim que a cidade não ganha absolutamente nada, né? A gente vê São Paulo debaixo de chuva, né? São Paulo, Jardim Pantanal, por exemplo, continua a mesma coisa de 20 anos, né? Todo inundado, alagado, não só o Jardim Pantanal, como várias áreas de São Paulo aqui. Choveu, fudeu, né? A gente sempre falou isso aqui em São Paulo e é pura verdade. Choveu, fudeu. Só que tem vereadores, perdão, que acabam se abastecendo de pautas ideológicas ainda, em pleno 2025, quando a gente pensou que esse tipo de tratamento, de pauta, já tinha ficado lá para trás. Mas não, continua, né? A pauta contra os trans, contra a comunidade LGBTQIA+, é aquela velha mamadeira de piroca, né? Que ainda polui a mente dessas pessoas, mas é tudo método, tá? Porque nos Estados Unidos, vem dos Estados Unidos, vem para cá, acaba falando mal de trans ali, aqui também. Agora você vai ver o Trump falando das taxações, o aço brasileiro está taxado agora. Vamos ver se vai continuar, porque o Trump fala muito, é muito bravateiro, mas depois volta sempre atrás. De tudo que ele falou até agora, ele voltou atrás. Tudo não, né? A deportação continua. Mas é o estilo dele de governar, né? Sempre está em evidência na mídia, como se fosse um seriado. O Bolsonaro também fazia o mesmo, porque o Steve Bannon coloca isso na agenda ideológica, assim como o Olavo de Carvalho. Você tem que criar uma polêmica todo dia para aparecer na mídia. Não importa se aquilo é verdade, se é bravata, se é mentira, se você vai fazer mesmo ou não, mas mantenha a mídia de olho em você. E é isso que o Trump faz, novamente. Mas não estamos falando de Donald Trump, estamos falando de Forjado da Guerra, Helder. Lucas Pavanato, temos que falar dele. Vamos falar daqui a pouco de uma descoberta que a gente fez. Cleitinho tem um irmão na política, que é um pouquinho pior que ele ainda. O Cleitinho tem sido uma voz da razão ali entre os direitistas, né? Entre a extrema-direita. Um acerto para 100 erros, mais ou menos. Vamos ver aqui o Lucas Pavanato, aquela velha história da agenda woke e que a esquerda educa os seus filhos, né? Falando que tem que se prostituir, essas balelas que eles falam o tempo inteiro, né? Vamos ver aqui, né? Vereador do PL denunciado no Ministério Público após transfobia na tribuna. O Nicolas Ferreira também. Então é típico desses bolsonaristas covardes que não tem pauta nenhuma, não tem nenhum plano de governo, né? Chegarem na Câmara e de vereadores, de deputados, ao Senado até, a gente tem gente assim, histriônica, né? Fazendo proselitismo e fazendo das suas vítimas, né? Porque é muito perigoso o que eles falam, porque reverbera entre o grupinho deles. E o grupinho deles é grande, tanto que ele foi o vereador mais bem votado do Brasil. Tá? Só isso, o Lucas Pavanato, que é do MBL, tá? Então vamos ver aqui. Com som. Insinuando que eu era um cara... Ontem a vereadora Amanda Pascoal se referiu a mim aqui no plenário e eu resolvi trazer uma resposta, porque ela se referiu, insinuando que eu era um cara transfóbico e outros mais xingamentos que vocês já conhecem. Também disse a vereadora que é cristã, vem de uma família cristã. Só que eu bem sei como cristão, já que li a Bíblia algumas vezes, que a agenda woke não é uma agenda compatível com o cristianismo. Mas tá na Bíblia isso aí? Então, tá lá na Bíblia. Ezequiel... Tá escrito lá um versículo da Bíblia. A agenda woke não é uma agenda compatível com a humanidade. Tá na Bíblia. Não, Deus. É um discurso assim que eu realmente esperava que tivesse morrido ali nas eleições de 2018, mas continua. De ontem trouxe hoje aqui, vereador, uma Bíblia de presente para a senhora poder ler, aprender um pouco do que é realmente o cristianismo e se libertar, talvez. Eu tenho certeza que esse livro pode transformar a sua vida. Nossa, transformou a dele, né? Aliás, quem anda com a Bíblia na mão hoje em dia, eu já desconfio. Já começa a querer jogar pedra em cima. Sim. Eu tenho medo dessas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço. Que é muita gente como ele. E que interpreta a Bíblia de um jeito que ele quer interpretar, né? Do jeito que ele quer interpretar. Não sei nem se é errado, se é certo, porque também a Bíblia... Eu não leio, eu leio caras, eu leio outras coisas.
Mas eu desconfio, viu, de gente que fica andando com a Bíblia e que fica falando muito sobre Jesus, e principalmente quem mistura política com religião. Aí, para mim, fudeu, cara. Aí, para mim, tá totalmente errado. Tirando exceções, como o pastor Henrique Vieira. Mas que não leva a ideologia da Bíblia para a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Muito pelo contrário. Então, trouxe a Bíblia de presente aqui para a vereadora e gostaria de complementar dizendo que os dados que muitas vezes são usados para causar histeria, dizer que o Brasil é um país extremamente transfóbico, parece que tem transexuais sendo perseguidos em todas as ruas. Eles não são verdadeiros. Na maior parte das vezes, os dados usados pela esquerda para justificar esse discurso são dados que vêm de fontes sem credibilidade alguma, apenas usadas para causar histeria. Ah, mas existem casos de violência, eles devem ser combatidos? Existem. E se você me mostrar uma transexual sendo agredida simplesmente pelo fato de ser transexual, estarei ao lado dela. Sou contra qualquer tipo de violência. Agora, o que nós não podemos aceitar é que a liberdade das pessoas de expressarem a própria opinião, a liberdade das pessoas de defenderem as mulheres, inclusive, porque não é certo um homem poder bater em uma mulher no esporte. Essa liberdade deve ser respeitada. Então, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu te chamo de vereadora, sempre, porque eu sou um cara educado. Eu não quero te desrespeitar, te ofender. Mas, no debate de gênero, que é o debate que vocês sempre colocam, eu não posso me eximir de dizer que, biologicamente, Vossa Excelência é homem. E o termo biológico, ele precisa ser afirmado. As diferenças biológicas, elas são significativas. Então eu tenho que ter o direito, enquanto cidadão, de afirmar que uma transexual, por mais que se identifique como mulher, tem o direito de se identificar, ela biologicamente não mudou. Biologicamente continua sendo um homem. E não seria justo, por exemplo, a vereadora Amanda Pascoal brigando com uma mulher no ringue, ou agredindo uma mulher em qualquer outro esporte. Por quê? Porque a força é desproporcional. E a biologia se impõe acima dessas coisas. A ideologia, ela não está acima da biologia. A ideologia não está acima da biologia. A ideologia não está acima da verdade. Então, eu, como vereador aqui de São Paulo, estou colocando uma verdade. Queria saber, inclusive, vou deixar aqui para a vereadora. A senhora acha justo um homem biológico bater em uma mulher? Porque mesmo que se identifique e tenha o direito de se identificar, eu tenho o direito de afirmar a verdade biológica e eu tenho o direito de defender as mulheres que sofrem com essa violência. Muito obrigado. Vereador Kendi, você concede uma parte? Ou às vezes pode continuar no tema, porque fugiu do tema, e depois eu pego meu direito de resposta, porque eu fui citada nominalmente, para seguir o regimento. Claro. Não fugir também. Dar a parte aí com relação à fala. Eu agradeço pela Bíblia, já tenho uma Bíblia na minha casa, só que é o seguinte, como eu falei ontem, não te citando nominalmente, a questão da transfobia e a homofobia também, vocês falam de agenda anti-woke, agenda anti-woke é mais um termo vira-latista de vocês, que são totalmente escravizados pelo Trump e pela política dos Estados Unidos. Agora vocês querem achar que ser transfóbico ou ser homofóbico vai ser passível de... Não vai ser passível de crime? É crime no Brasil e eu irei processar. Vai querer usar a biologia para ser transfóbico? Vai ser julgado pelo rigor da lei. Quem tá com a palavra é a vereadora. Vai ser julgado pelo rigor da lei. Eu não vou aceitar ser discriminada aqui. Não vou te calar de maneira nenhuma. Vou pegar a Bíblia que o senhor trouxe para mim com toda a fé. Respeito também a sua individualidade e respeito principalmente a seriedade do trabalho nessa casa. Agora, discriminação eu não vou admitir e se me desrespeitar e incidir em crime, vai ser julgado pelo rigor da lei. Muito obrigada. E aí, Helder? Tá vendo aí, galera de Balneário Camboriú, tá vendo como é vantajoso não ter o Jair Renan falando? Porque muito pior que um Jair Renan é gente como o Lucas Pavanato. Um cara que fala bem, é desenrolado, tem os argumentos dele, apesar de eu discordar, claro, mas é uma pessoa muito mais preparada que um Jair Renan para estar no cargo de vereança e muito mais perigoso, porque faz barulho, porque gera ruído, gera debate. Veja bem, cidade embaixo d'água, cidade com 1 milhão de problemas. Até agora, 1 mês de mandato, e o mandato do Lucas Pavanato, vereador mais votado do país, não foi só de São Paulo, país, da história, é focado em atacar a comunidade LGBTQIA+, e os transexuais e as transexuais do país. Isso era para ser pauta de Câmara Municipal, cá entre nós? Não. Por isso que chega um momento em que muita gente começa a ter saudade de algo que era indefensável, que era das gestões de Milton Leites da vida, Giugiato, esses sujeitos que foram muito famosos, né, como vereadores pela direita aqui em São Paulo. Você tem vários deles, né? Vários nomes aí seculares da vereança aqui em São Paulo. E eu acho muito esquisito essa obsessão com a sexualidade alheia para um mandato político. Fazer disso a sua luta, a sua trincheira.
O pior é saber que tem eleitor o suficiente para dar apoio a esse tipo de atividade parlamentar. Legislador ele não é, porque ele não vai trabalhar como legislador, mas parlamentar ele é porque fala pra caralho. Esse fala que só a porra, poderia calar a boca um pouquinho, a exemplo do Jair Renan, mas não, né? É mais uma criazinha aí do MBL que é feita na medida, treinada na medida, para criar esse showzinho de comédia de muito mau gosto dentro das câmaras municipais e assembleias legislativas pelo país, Beze. E são vários, hein? Alguns nem têm ligação direta com o MBL, mas o modus operandi é o mesmo. É verdade. E, coincidentemente, Helder, a gente teve uma atleta trans campeã aqui da Copa do Brasil de vôlei, né? A querida Tiffany. A Tiffany Abreu foi campeã da Copa do Brasil e mandou um recado para essa galera que é transfóbica e que acha que uma mulher trans não pode participar de competições olímpicas, nacionais, esportivas. Tá? Vamos ver aqui um trechinho do que ela falou. Vai ter mulher trans campeã da Copa do Brasil. Ai, bebê! Tem que engolir! Fala, mas fala baixo. Vai ter sim. Chega de transfobia. Vai ter mulher trans campeã sim. Tá aí o recado, né? Eu acho que veio num bom momento, assim, e que as pessoas abracem essa comunidade toda, que é necessário. E aí não venham falar, mas vocês ficam falando disso, olha o assunto, né? E aí a esquerda não fala de comida, de prato de comida, de educação, de saúde. Quem está trazendo esse assunto é a extrema-direita, né? Não somos nós. O identitarismo tem partido da extrema-direita, que é o homem branco, hétero, evangélico. A esquerda, o governo Lula, está fazendo um governo que da comunicação vai muito mal, mas que tem números aí para provar que tem feito um bom governo em várias searas. Economicamente, a gente tem alguns problemas, os preços estão altíssimos mesmo nos supermercados, mas quem traz esse assunto sempre, Helder, e que tem trazido cada vez mais, é a bancada da extrema-direita. Né? Em ataque. Totalmente. Desde quando a gente aborda esse tipo de assunto, se não for para responder ou criticar algum ataque vindo da direita? Nem se aborda, cara. Veja bem a agenda política da Erika Hilton na Câmara. Vê se ela está preocupada em ficar debatendo esse assunto o tempo inteiro. Não que ela não tenha, não que ela não possa, afinal de contas ela é uma representante. Mas vê se esse é o principal assunto que ela aborda na Câmara. Não, pelo contrário. Ela está ali abordando questões econômicas, está ali também abordando questões da nossa segurança institucional, contra o golpismo. É os caras que ficam o tempo inteiro obcecados nesse assunto. Um assunto que, se eles não trazem ao debate, nem surge. E outra coisa, tá? Outra coisa. Todo ataque que a verdade é a seguinte, tá? Resumindo bem esse papo aí, é o seguinte. As pessoas, elas têm vergonhas de certas nomenclaturas. Pessoa que vai ali, tá alinhada a toda a agenda ideológica do nazismo, do fascismo, mas ela não gosta do termo. A pessoa também não gosta de ser chamada de racista, não gosta de ser chamada de preconceituosa. Então, hoje, para se proteger disso, para se esconder disso, muita gente começa a atacar a cultura da chamada cultura woke, né? Que agora virou moda. Eu até outro dia fiquei com uma sensação muito ruim, porque eu vi isso saindo da boca de um velho, mano. Um velho de direita. Falei, mano, nunca imaginei velho se preocupando com cultura woke, agenda woke, sabendo que porra é essa. Então, quando o cara fala de cultura woke, o que você tira de lição é o seguinte, lá vem um racista, lá vem um preconceituoso. É sempre assim. Se o cara meter esse papinho de agenda woke, pode ter certeza que ele só vai usar para mascarar algum preconceito ou racismo. E ponto final. É só a forma que as pessoas encontraram para serem racistas de forma camuflada.